Olá, alunos do 5º ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa aula, é um prazer poder chegar na tua casa. A gente está vendo um assunto sobre água nesse bimestre, né? Bastante coisa. Vamos lá, então? Água no ambiente. As perguntinhas lá do positivo on, vamos ver se você acertou todas? Assinale as afirmativas que correspondem à importância da água para os seres vivos. As respostas certas eram: o corpo dos seres vivos contém água e a água transporta substâncias dentro do corpo dos seres vivos, tudo bem? Próxima questão era para você relacionar, correto? Então, esses elementos com a quantidade de água que ele tem. Vamos lá, então. Água viva, ela tem aqui pra gente, né, opção número B, então a água viva ela tem 95% de água no corpo dela, a gente tem o peixe, né, correspondendo a um ser vivo com 60% de água e a gente tem o pepino correspondendo a 95% de água no corpo dele, um vegetal, né, bastante água no corpo dele. É legal a gente ver um pouquinho sobre gráfico e já ir aprendendo sobre gráfico. Lá no textozinho de vocês perguntava qual gráfico corresponde ao tipo de água que nós aprendemos. Então a gente sabe que a maior porcentagem de água que nós temos, né, corresponde à água salgada. Aí a gente sabe que a outra porcentagem é água salobre e a menor quantidade de água que a gente vai ter é água doce, né, gente? Então, a resposta correta era a letra A. Próxima, certo? Quais são as características da água que a gente tem, né? Quando ela não tem cor, ela é incolor, quando ela não tem cheiro, é inodora e quando ela não tem gosto, insípida. Próxima questão. Falava sobre a gotinha de água que consegue deslizar numa folha, né, gente? A gente sabe que tem alguns elementos que conseguem, então, ter essa característica de funcionar, no caso a água, de funcionar como uma rede elástica, tá? Para certos seres, e nesse caso ele está falando um pouquinho sobre a água. E aí o nosso assunto é tensão superficial da água. Vamos lá? Quando a gente fala a respeito de água, a gente tem que entender que eu posso ter infinidades de argumentos sobre esse assunto. O assunto de hoje da nossa aula é falar sobre o estado físico da água. A água ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. Líquido a gente está acostumado, né, a falar, mas aqui está aqui, ó. A água que bebemos, encontrada nos rios, lagos e aquíferos. Sólido, quando a gente está falando de um gelo, quando a gente está falando de neve, quando a gente está falando de geleiras. Gasoso, água que está presente principalmente no ar, que é o exemplo mais comum que nós temos. Porém, existe o que a gente chama de ciclo da água. A água que existe, gente, no ambiente, ela sempre esteve presente, não há diminuição de água ou aumento de água. O que há é que essa água ela vai mudando a posição onde ela se encontra. Ela pode estar no solo, ela pode estar no ar, ela pode estar dentro dos seres vivos, mas a porcentagem de água total é sempre a mesma, tá? Então vamos lá. Ciclo da água. O ciclo da água, ele sempre começa, para a gente poder entender o assunto, falando a respeito de evaporação. A água que está presente, seja nos oceanos, seja nas plantas, nos animais, ela pode evaporar. Quando ela evapora, ela chega a camadas mais frias, aonde o vento com uma temperatura mais baixa vai fazer com que esse vapor de água do processo de evaporação entre num processo que a gente chama de condensação, que é a passagem do estado líquido, do estado gasoso para o estado líquido, tudo bem? E aí a gente tem então a formação das nuvens. Essas nuvens, na hora que elas vão acumulando água em grande quantidade, elas se tornam pesadas e muitas vezes se tornam escuras, principalmente se a temperatura estiver muito baixa. Isso indica pra gente que vai haver um processo de precipitação, que é a chuva propriamente dita, tá? Quando chove, essa água, ela pode se infiltrar no solo ou ir pelo caminho subterrâneo até chegar nos rios ou mares.
Mas a gente tem um outro esqueminha aqui, ó, para a gente ir gravando os processos que a gente tem do ciclo da água. Vamos lá? Primeiro processo, evaporação da água. Segundo processo, condensação da água. Terceiro processo, precipitação. Quando a gente fala, e o próximo processo, infiltração. Porém, quando a gente fala, fazendo referência à apostila de vocês, quando eles falam de precipitação, eles colocam que essa precipitação, se for na forma de neve ou de granizo, essa água, ela está em estado sólido e aí o processo é de solidificação. Ele fala também que se eu tenho uma água congelada, que ela vai se tornar líquida, então eu tenho um estado sólido se transformando em líquido, eu tenho um processo de fusão acontecendo. Olha que legal! Então, os estados físicos mais simples da água, estado sólido, líquido e gasoso, e aí a gente tem os processos de transformação da água, tá? Quando a água passa do estado sólido para o líquido, eu chamo de fusão. Quando ela passa do estado líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. Quando a gente chama quando a água passa do estado gasoso para o estado líquido, o processo que a gente vai conhecer é a condensação. Liquefação a gente vai ver mais lá na frente, na apostila de vocês eles colocam condensação. E quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Vamos ver se a gente consegue entender aqui a imagem da roupa secando lá no varal. Aí a pergunta é, a roupa colocada no varal seca porque a água, tudo bem? Vamos ver aí, a água evapora, certo? Próximo, a gente tem lá no banheiro, ó, após o banho, o vapor de água adere às superfícies frias como o vidro, e aí o que acontece? Ela se condensa, o vapor se transforma em líquido, por isso que ficam aquelas gotículas, principalmente no espelho, né? A gente consegue ver no banheiro. Aqui a gente tem a água colocada lá no congelador, então o processo é de solidificação. Então a água do estado líquido se transformando no estado sólido, solidificação. Vamos lá, mais uma pergunta para a gente encerrar esse assunto. Evaporação. Professora, condensação, precipitação, infiltração, solidificação e absorção das plantas. Vamos lá ver o número 1, tá? Tem lá na apostila de vocês, peguem lá o exercício. Então, o número 1 do processo de evaporação ocorre quando a água evapora, pode ser de rios, lagos, mares. Número 2, a água que evaporou, ela vai passar do estado de vapor para o estado líquido, formando as nuvens, né? Número 3, a água que se acumula lá nas nuvens, ela cai em forma de chuva, e aí o processo de precipitação. Número 4, a água da chuva é absorvida pelo solo, e aí o processo é infiltração. Número 5, a água das nuvens também pode chegar no solo na forma de neve, né? Aí a gente vai ter o processo de solidificação. E o último, a água presente no solo é absorvida pelas raízes da planta, garantindo sua sobrevivência. Aí a gente tem a absorção da água pelas plantas, tá? Faça um exercício com calma. Falando de plantas, a gente tem que entender, gente, que a gente tem um esquema lá na apostila falando da circulação da água nas plantas. Vamos entender um pouquinho? A água é absorvida pela raiz e ela pode chegar às folhas, tá? Levando os sais minerais. A água passa pelo interior da planta e participa de um processo chamado de fotossíntese, importante processo realizado pelas plantas. E aí, ao transporte de substâncias na fotossíntese, a planta produz glicose e aí a glicose é distribuída para toda a planta. Quem que ajuda nesse processo de distribuição também? A água. A água é liberada pelas folhas no ambiente. Professora, a água transpira? Então, sim. Então, a água ela tem esse processo, a planta ela tem esse processo de liberar água para o ambiente e aí nós temos o assunto sendo chamado de transpiração das plantas, tá? Você sabia? Olha só comigo. A água que é liberada para o ambiente, ela faz com que esse ambiente tenha umidade. É importante, quando chove bastante, o ambiente está úmido. Por quê? Porque acumula água e ajuda na formação das chuvas.
Quando o ambiente tem uma quantidade de água adequada, isso favorece o nosso sistema respiratório. Quando não chove muito, tem muitas crianças, principalmente crianças e idosos, que sofrem bastante com a questão da respiração. Por quê? Porque dificulta esse processo, tá? Falando de água também, quando a gente pensa nas florestas, gente, que tem um rio cortando as florestas de um lado ao outro, essas florestas elas são chamadas de mata ciliar. Ela é importante para manter a qualidade do ambiente, segurar a água que vem do rio. Então a mata ciliar, ela segura a água no solo. Ai, professora, fazendo com o quê? Fazendo com que não há saída de solo para o rio, né? A gente evita um processo chamado de assoreamento. Então é importante, quando a gente pensa em floresta, a floresta ela ser mantida, principalmente à margem dos rios. Quando essa floresta é mantida às margens do rio, é chamado de mata ciliar. Aqui a gente tem mais um exemplo, ó. Mata de um lado, mata do outro, cortando as duas matas um rio. Essa mata é chamada de ciliar. Tudo bem? Usos da água. Vamos lá fazer uma recapitulação e entrando em alguns assuntos que são polêmicos se tratando de água. Eu posso ter a água lá para lavar alimentos, para o processo de higienização, certo? Para eu beber. Então, essa água, ela, durante o nosso dia a dia, ela exerce várias funções. Ai, professora, mas vamos alongar esse assunto? Onde mais que a água está presente? A água está presente no processo de irrigação, gente. A irrigação ocupa 68,4% do consumo de água que a gente tem. É o maior consumo de água na agricultura, correto? A gente tem água sendo utilizada na mineração, no abastecimento lá nas nossas casas, no abastecimento animal. O animal também precisa de água, nas termoelétricas, que são indústrias. Aqui a gente vai ter propriamente numa indústria que não utiliza carvão, né? Aqui a termoelétrica ela vai utilizar um pouquinho de carvão mineral. E é o abastecimento rural. Então a zona rural também tem a ocupação da água. A imagenzinha que está lá na apostila de vocês. Mas eu quero que você preste atenção na porcentagem de água que é utilizada na agricultura. Aí a gente tem algumas imagens aqui e você vai pensar aí em qual que é o processo que está sendo mostrado nas imagens, tá? Então vamos lá, o primeiro processo, irrigação, tá? Onde que é utilizado a água. Para a gente tomar, precisa ser uma água potável, lá para geração de energia, lá na usina, né, gente, hidrelétrica, que a gente tem a usina de Manso, nas usinas hidrelétricas a gente tem a utilização da água para chegar nas nossas casas. A questão da higiene pessoal, na indústria é importante e no abastecimento animal também a gente tem a presença de água, tá? Lá na apostila de vocês vai ter um texto falando de como o rio Tietê ele ficou poluído. Então esse rio ele é em São Paulo e a gente sabe que ele tem uma poluição muito grande, principalmente na parte onde há uma grande área urbana, tá? Nas margens ou nos locais mais afastados dessa área urbana é menos poluído, tudo bem? Mas falam que essa poluição começou lá em 1920. Ai, mas por que, professora? Porque as pessoas deixaram de utilizar o rio e foram utilizando as avenidas que foram construídas, tá? Aqui a gente tem uma imagem do rio Tietê. Quem for em São Paulo e passar por essa avenida, preste atenção, ela é bem famosa. Então, ó, eles passaram a ter um local para tráfego, tá? Mas, porém, o rio ele ficou marginalizado na cidade. Aqui a gente tem algumas imagens do rio muito poluído. A gente tem uma imagem mostrando de como que ele era no início, né? As pessoas utilizavam o rio para suas atividades. E a gente tem o rio hoje bem precário. Apesar da gente ter animais sobrevivendo ali, a condição de sobrevida desses animais é baixa, né, gente? Aqui a gente tem a nascente, né? Ai, professora, então quando a gente fala do rio Tietê, a gente tem a nascente. Ai, a nascente é poluída, professora, do rio Tietê? Dá uma olhadinha, nem tanto, né? Essa imagem é lá da cidade do Salto, em São Paulo, próximo do local aonde é a nascente do rio Tietê. Não é lá, mas é próximo ao local.
Mas professora, então, qual que é a consequência da poluição no rio Tietê? Vamos lá? A gente vai ter um desequilíbrio ecológico, você tem que imaginar, gente, que eu vou ter um prejuízo tanto ambiental quanto um prejuízo para a cadeia alimentar dos animais que poderiam estar vivendo nesse rio. São os peixes, a gente viu a imagem de uma ave ali, então a comunidade animal ali, ela sai prejudicada pelo fato de haver o processo de poluição, então a gente chama isso de um desequilíbrio ambiental. Mas também a gente pode ter problemas com contaminantes e agentes causadores de doenças. A gente já falou de bactéria, vocês já devem ter visto falar de protozoários, que são seres que podem trazer doença às pessoas, tudo bem? Vou colocar para vocês as atividades lá no Positivo On, se organizem para estar estudando, para estar tirando dúvida, tudo bem? Coloquei umas atividades de interpretação de texto para a gente trabalhar um pouquinho o assunto de ciências com problema de impacto ambiental, tá? Obrigada pela participação de todos, bons estudos, até a próxima, tchau!